Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o desvio padrão. Tá? Se você não assistiu o vídeo do Boxplots, são dois vídeos de aula, eu falo um pouco sobre o desvio padrão. Não tem problema, aqui eu vou focar no desvio padrão. Mas que raios de troço de desvio é esse? Tá, pessoal? Desvio padrão, a interpretação mais rápida para você trabalhar ali no seu dia a dia nas suas análises é: quanto mais próximo de zero, melhor. Ponto. É isso. Beleza? Simples, galera. Agora vamos interpretar aqui no número, tá? O que a gente tem aqui? Tem aqui, vocês podem ver, estou com 5 gráficos aqui para a gente construir, para a gente analisar juntos. Olha só o que eu tenho aqui. A venda diária. Tá? Ou pode ser uma venda mensal, enfim. Vamos chamar aqui de venda mensal? Venda mensal. Pode ser qualquer coisa que você está analisando, tá, pessoal? Venda mensal. Olha só, no primeiro mês vendeu 944 mil. Dali no 12º mês, 872 mil. No 11º mês, 1.800.000. Mas qual que é a média, galera? Vamos calcular a média? Igual média. E temos a média. 1.081.000, tá? Vamos agora trazer ela aqui para todos os lados do nosso gráfico aqui para a gente entender um pouquinho o que é ela. Olha só, galera, a média agora aqui, ó. Essa linha verde do gráfico é a nossa média. Olha só. E o desvio padrão, pessoal? Qual que é o nosso desvio padrão para ficar mais fácil entender? Essa aqui, ó. Desipad. Pode ver aqui, ó, algumas opções de desvio padrão. Versões de Excel mais antigas só existe o Desipad. As mais recentes, Desipad A, Desipad P. O que é o desvio padrão da amostra e desvio padrão da população? Aqui, galera, vamos ser objetivos, tá? Vamos usar tanto faz, tá? É tanto faz desde que você sempre use essa base como referência, tá bom? Vamos usar aqui desvio padrão da população, por exemplo, tá bom? O importante aqui é sempre comparar laranja com laranja, tá bom? Desipad, desvio padrão do E com P. É isso aqui, Desipad. Travado. Oba. Não é o desvio padrão da média, né? Por isso está dando zero, né? Ó, o desvio padrão. Olha só, galera, que a gente tem aqui, ó. 350 mil. Esse é o desvio padrão. O desvio padrão, então, lembra que eu falei quanto mais próximo de zero, melhor? Desvio padrão, pessoal, é a distância média dos pontos em relação à média. De novo, é a distância média dos pontos em relação à média. Ou seja, é a distância média deste pontinho aqui distância média deste pontinho aqui e com o que, pessoal? Com a média, galera. Com a média. Olha só a nossa média aqui, tá? É com a média, distância média dos pontos em relação à média. Então, qual que é a distância média de 944 mil para a média? Qual que é a distância de 751 para a média? Qual que é a distância de 1.500.000 para a média? Estas distâncias médias é a distância dos pontos em relação à minha média, tá? Vamos ver como que a gente fica aqui no gráfico? Olha aqui, galera, que a gente tem aqui no gráfico, olha só. Tá aqui, já tá tracejadinho. Vamos apagar aqui e apagar aqui. Olha aqui que a gente tem. Ó, a distância média de todos esses pontos em relação à média é o desvio padrão. Então, quanto mais próximo de zero ele for, melhor. Ou seja, mais próximos os dados estão em relação à média, mais homogêneos eles são, mais semelhantes, mais próximos um dos outros. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exemplo? Olha aqui o nosso próximo exemplo. Vamos calcular a média aqui para a gente entender melhor. Calculando a média, 981. Olha só, a média é a menor. Mas o desvio padrão aqui, será que é menor ou será que é maior? Vamos calcular. Desipad. No anterior, calculei a média, desvio padrão da amostra ou da população? Da população, né? Então vamos trabalhar com a mesma média, base de referência, galera. Olha só, 196 mil é o nosso desvio padrão. Então quer dizer o que aqui, pessoal? Quer dizer, galera, que o desvio padrão aqui é menor que o outro. Os dados, então, estão o quê? Mais próximos da média. Vamos ver se é verdade? Olha só.
os dados estão muito mais próximos da minha média. Então tem dados mais semelhantes uns com os outros. E aqui fica mais fácil a gente ver, né? A gente tem alguns picos, ó, o mês 3, o mês 6, o mês 10 vai muito para baixo, o mês 11 aqui, ó, sobe muito. E aqui já não, é mais semelhante. Apesar, ó, os dados são mais próximos da média. Então aqui o desvio padrão é mais próximo de zero. Tá? Aqui 350 mil e no exemplo 2, 196 mil. Então quanto mais próximo for, mais semelhantes são os dados. Tá bom? Vamos ao nosso exemplo 3. Aqui já é uma escala muito maior. Olha só, são 94 milhões. Aqui eu estava olhando na faixa aqui na casa do 1 milhão, né? Na faixa 980 mil de média. Vamos lá. Calcular a média, aqui eu vou copiar, tá, galera? Vocês já pegaram? Ctrl C, Ctrl V. Olha só. A média 108 milhões, o desvio padrão 35 milhões. 35 milhões é um desvio padrão alto ou um desvio padrão baixo? Lembrando que é o quê? Se quanto mais próximo de zero for, melhor. Mas aqui estamos falando uma casa dos milhões, 100 milhões. Apesar disso, ainda acho que é um desvio padrão alto. Tá? Vamos para o nosso próximo exemplo? Já vou copiar aqui. Nosso próximo exemplo, ó, 94 milhões, olha só. E agora o que a gente tem aqui? Olha só o desvio padrão. Ó, reparou aqui, galera? Aqui, ó, os números são muito próximos, né? Os números não mudam. Já outros números, ó, janeiro, exatamente igual, 94.405, 94.405. Porém, os outros meses, do gráfico 3 para o gráfico 4, ó, já está menor. Então, o desvio padrão, que é 35 milhões, aqui é o desvio padrão de 19 milhões. Viu só? Vamos ver como que fica aqui a brincadeira? Quantos dados estão distantes da média? Vamos ver. Olha só o que a gente tem aqui, galera. Ó. Os dados já estão mais próximos da nossa média. Viram só como é o desvio padrão? Quanto mais próximo de zero, melhor. Porém, é importante sempre ter como referência a base que eu estou analisando. Vamos agora para o nosso último exemplo, pessoal. Exemplo número 5. Na casa do bilhão aqui, né? Olha só, a média é 981 milhões, quase 1 bilhão. Olha o desvio padrão. O desvio padrão é 109 milhões. É alto ou é baixo? Vamos ver, galera? Olha só, está muito próximo, né? E na faixa do bilhão, um desvio padrão de 100 milhões, eu considero que é um desvio padrão bom até. É bem próximo ali. Está bem próximo, é um número, desvio padrão baixo, né? Pela escala numérica que a gente está analisando. O importante do desvio padrão é isso. Também é importante ver a escala numérica, tá? Vamos brincar aqui? Vamos simular aqui. Isso aqui, se fosse, em vez de 1 bi e 200, fosse 900 milhões. Olha só, desvio padrão de 80 milhões. Aqui embaixo, 851, vamos supor que fosse 900. Desvio padrão menor ainda, 73. Então, aqui, ó, 809. Aqui, vamos supor que fosse 99. Eu estou brincando nos números, pessoal, para vocês verem que o desvio padrão está diminuindo cada vez mais. E o desvio padrão caindo cada vez mais, mesmo assim, em escala, ele é muito alto, né? 57 milhões. Se alguém falar, o desvio padrão de 57 milhões é alto ou é baixo? Eu não sei, né? Depende da escala que vocês estão analisando, tá? Tudo depende do número, tá? Do valor. Tudo bem, pessoal? Então, desvio padrão, pessoal, é isso. Desvio padrão é importante para vocês entenderem as análises que vocês estão fazendo, são números comparáveis para você trabalhar numa média, em um determinado número, tá alguma distorção entre eles ou não, tá? É importante isso. Os números estão muito semelhantes da média, ou já estão muito dispersos, tem algum número que foge muito, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje é isso daí, coisa rápida, desvio padrão, não tem segredo, é super fácil. Dá uma curtida, acompanha a gente aí que toda semana uma aula nova de estatística para vocês, tá bom? Até mais!